Oi gente, tudo bem? Eu sou a Ana Lu e eu li Argonautas, da Meg Nelson. Esse é um livro de não ficção, autobiográfica, que tem um tanto de ensaio e muita filosofia também. Apesar da autora trazer um texto informal, ela faz diversas inserções citando intelectuais famosos como a própria Susan Sontag, o Roland Barthes e muitos outros. Então a gente tem um formato aqui de um texto super fluido, que você pode pensar que não tem muito pé nem cabeça, porque a autora muda de assunto assim que nem ela muda de roupa, mas tudo circunda entre uma série de temas que seria basicamente sociedade, gênero, linguagem, amor e família. Aqui na orelha desse livro a gente tem um trechinho que diz o seguinte e que eu acho que ilustra perfeitamente sobre o que esse livro fala. Uma corajosa jornada até as fronteiras das reflexões mais atuais em termos de amor, linguagem e família. Esse livro foi indicado pra mim pela minha amiga Ju Spor num vídeo que a gente gravou aqui pro canal em fevereiro, onde ela me indica 3 livros, e esse aqui é o último dos 3 que eu tô lendo. Eu fiquei enrolando bastante. Eu comentei no meu fechamento das leituras de outubro que eu tinha muito medo desse livro ser muito difícil e por isso eu fui postergando a leitura. Eu sempre tenho medo de me sentir burra. O fato é, esse livro ele realmente não é assim fácil, e quando você começa a ler você fica bastante preso. Eu li o mesmo parágrafo várias vezes porque é realmente filosófico e provocador, eu me perdia, mas depois eu fui pegando o ritmo dele. Ele é um livro super fininho e muito, muito importante e discute temas muito atuais, e então sem mais delongas vamos conversar sobre ele. Bem, vamos lá. O foco principal desse livro, né, eu diria assim, o ponto de partida para as reflexões e provocações da autora é o seu próprio relacionamento amoroso com Harry Dodge. Eu falei Harry Dodge sem artigo nenhum, porque é um pouco complicado. Harry Dodge nasceu mulher, mas ele fez alterações e hoje em dia ele tem um corpo de um homem trans. Só que não é tão simples assim, porque ele também não se identifica enquanto homem. Harry Dodge se considera uma pessoa de gênero fluido e não binário. Mesmo assim, né, a linguagem exige que a gente trate de forma masculina ou feminina, porque a linguagem ainda não é ampla o suficiente, e mesmo tendo um corpo de homem atualmente, Harry prefere ser tratado com artigos e pronomes no feminino. Então, a partir de agora, eu chamarei de a Harry Dodge. E, enfim, isso tudo, esses conceitos de linguagem, de transformações, também fazem parte das proposições da autora desse livro. Ela discute em como a nossa sociedade, através da própria linguagem, ainda não alcançou essa evolução e essa liberdade que as pessoas que se encaixam em um rótulo de queer esperam dela. Mas tudo bem, né? Um passinho de cada vez, esse não é o tema principal do livro. Vamos mais a fundo. Bom, a autora, a Meg, ela é uma mulher cisgênero, ou seja, né, ela é uma mulher que se identifica com o sexo biológico com o qual ela nasceu. Ela nasceu com a genitália feminina, ela se identifica com o gênero feminino, então ela é uma pessoa cis, e ela sempre se identificou como lésbica. E então, ela se apaixonava e tinha relacionamentos com mulheres. Ela começou a se envolver com Harry, ele já era um pouco masculino em seu exterior, mas foi ao longo da relação deles que ele avançou nessa transição. Então ele começou a tomar testosterona quando eles já estavam juntos, e começou então a desenvolver barba, retirou os seios, e isso tudo teve um impacto sim pra Meg, porque ela se identificava como lésbica, então ela se atraía pelo feminino, e portanto o corpo feminino também chamava sua atenção, e ela teve que fazer uma grande desconstrução dentro dela, e não foi balinha. E esse tipo de reflexão é muito importante ao longo do livro e do discurso que ela quer passar, porque ela não tá querendo impor uma coisa pra sociedade e falar, vocês se acostumem com isso aqui, tá, porque é moleza e não sei o que. Não! Ela sabe que é difícil, ela mesma sofreu muita dificuldade com isso dentro da cabeça dela. Ela teve que pensar e refletir muito a respeito pra ela quebrar padrões e preconceitos dentro dela mesma. Então ela deixa claro que não é fácil. O que ela quer colocar pra gente é que pra cabeça de quem tá vivendo essa dificuldade é ainda mais difícil que pra sociedade. E que então, se a gente puder levar essas questões com mais leveza, facilita pra essa pessoa. Em alguns momentos, inclusive, ela fala sobre como deve ser muito complicado morar na cabeça da Harry. Como deve ser difícil você simplesmente não se sentir encaixado em nenhum desses padrões. Ela não se sente mulher e nem homem. E ela é inquieta por causa disso, ela nunca consegue encontrar o lugar dela. E isso com certeza deve ser muito mais dolorido do que é pra sociedade tentar
fazer um esforcinho aí pra entender e pra aceitar. Ela reflete muito sobre o queer aqui nesse livro. E o que é o queer, né? O queer é a letra que eu tive mais dificuldade pra entender dentro da sigla do LGBT, porque na verdade é como se o queer abrangisse tudo isso. São pessoas fora do padrão, que não se encaixam nos rótulos, que não conseguem se identificar especificamente com nenhum deles. Na verdade, são pessoas livres, por assim dizer, e a sociedade cria rótulo pra tudo, né? E às vezes a gente não se encaixa neles e tal. Então é basicamente isso que o queer quer dizer. E aqui no livro a Meg vai falar muito sobre a criação da família, sobre como é viver numa família queer. Ela reflete muito sobre como o pilar de uma família, no fim das contas e sobre todas as contas, sempre vai ser o amor. E que como é o amor que sustenta uma família, é o amor que devia identificá-la. Então, assim, não importa se é uma família tradicional, se é mãe, papai, filhinho, cachorro, papagaio, se são duas mulheres, se é uma mulher e um homem trans, não interessa. Se tem amor, é família, porque é o amor que sustenta uma família acima de qualquer coisa, não é o gênero das pessoas envolvidas, não é nada, entendeu? E é por isso que uma família devia ser identificada pelo amor. Esse é um livro, acho que acima de tudo, sobre o amor, porque com todas as reflexões que a Meg provoca pra gente, só o que ela quer mostrar é que o sentimento é o que mais importa, é o sentimento que une as pessoas e é o sentimento que tem que ficar acima de todo esse estranhamento. Mesmo assim, é claro, ela vai propor reflexões sobre todas essas temáticas, principalmente sobre transformações corporais. Uma das partes mais fortes do livro e mais recorrentes, né, porque como eu falei, ela não tem uma narrativa muito linear, ela vai intercalando assuntos e voltando no assunto passado e tudo. Uma das temáticas mais presentes nessas idas e vindas é a das transformações corporais. E ela fala disso de uma forma dupla, porque ao mesmo tempo em que Harry começou a injetar testosterona, ela, Meg, estava grávida. E então o corpo dela também estava sofrendo inúmeras transformações. E aqui na própria quarta capa do livro, a gente tem um trecho onde ela fala sobre isso, porque além de tudo, ela estava gestando um corpo masculino. E ela foi obrigada a pensar sobre o que isso significava. Ela, enquanto mulher, estava gerando um corpo masculino, diferente dela. E aí, com base nisso, ela foi obrigada a pensar que, na verdade, qualquer corpo que tivesse ali dentro dela seria diferente dela, independente do gênero. E aqui ela coloca o seguinte: como o meu corpo gerou o corpo masculino, senti a diferença entre o corpo masculino e o feminino se dissipar ainda mais. Eu estava dando origem a um corpo com uma diferença, mas o corpo de uma menina também seria diferente. A principal diferença era que o corpo que eu gerava acabaria saindo de mim para se tornar um corpo próprio. Então, assim, no fim das contas, ela percebeu que o gênero, ou enfim, o sexo biológico que ela estava gerando, seria diferente de qualquer forma. A maior diferença seria, é um corpo diferente do meu, e não importa qual seria o sexo ou o gênero. Então ela coloca o tempo todo, assim, esse mundo de reflexões que passa pela cabeça dela. É uma narrativa super fluida, super fluxo de consciência, e ao mesmo tempo ela compara essas transformações com as transformações que estão acontecendo no corpo da Harry, sua parceira. Então elas estão vivendo um momento assim muito forte. E comentando sobre reflexões corporais, ela frisa sempre o tanto que o corpo dela tá se transformando. Por que o de Harry tem que ser considerado uma aberração, ou esquisito, ou visto de uma forma errada pela sociedade, sendo que mulheres engravidam desde sempre e o corpo delas muda completamente. Tem um momento em que ela fala que o corpo dela, da Harry, tava ficando estranho pra ela. Só que aí ela percebe o quanto o corpo dela tava ficando estranho. E aí ela coloca o seguinte: nossos corpos foram ficando cada vez mais estranhos, para nós mesmos e para o outro. Tem um outro trecho aqui que ela coloca sobre gestar, e sobre gestar alguém diferente de si, que também é muito impactante, onde ela comenta sobre uma conhecida dela que é branca, se casou com um homem negro e, portanto, estava tendo uma vivência interracial e vivendo uma maternidade interracial, né? Porque ela estava gestando crianças negras. E ela coloca o seguinte: eu não parava de pensar em algo que a poeta Fanny Howe disse uma vez sobre conceber crianças birraciais. Algo sobre como a gente se torna o que cresce dentro de nós. Mas
Por mais negra que Howie tenha se sentido durante a gestação dos seus filhos, ela continuava plenamente ciente de que o mundo lá fora estava só esperando a oportunidade de reforçar a separação de cor. Ela é dos filhos, os filhos são dela, mas eles sabem, e ela sabe, que não partilham da mesma sorte. Então ela traz aqui também reflexões relacionadas a preconceito de cor, ao racismo, mas tudo que ela usa nesse livro é para mostrar como, no fim das contas, somos todos indiscutivelmente diferentes e que algumas coisas não deviam ser mais diferentes que outras. Enfim, né, é um livro com uma proposta muito diferente do convencional, ele é muito embasado e ao mesmo tempo muito pessoal, e o que ela tá querendo frisar é que estranhamentos, sejam eles sociais ou internos, sempre vão existir, porque a gente sempre tá estranhando alguma coisa, independente da sociedade ou não, mas que o amor tem que ser maior que isso, o respeito e a empatia, né? Essa capacidade de você entender o outro. Eu anotei um último trecho aqui pra ler pra vocês, que diz o seguinte: tem gente que se incomoda com a história de que Diana Barnes, em vez de se identificar como lésbica, preferia dizer que só amou Thelma. Gertrude Stein, supostamente, declarou coisas parecidas sobre Alice, embora sem usar os mesmos termos. Eu entendo porque essa atitude é politicamente enlouquecedora, mas também sempre achei um pouco romântica. O romance de deixar que uma experiência de desejo individual preceda uma categórica. Quando eu tô apaixonada por um cara, eu sou heterossexual, assim eu me considero, e eu tenho um relacionamento com um homem, eu não preciso ficar falando que eu sou heterossexual o tempo inteiro. O meu namoro está acima disso. Eu namoro com o Gabriel. Ninguém para pra pensar sobre isso. Se uma mulher namora outra mulher, antes de estar em um relacionamento, ela é lésbica, entendeu? Por que que os rótulos do que é diferente precisam estar sempre antes das experiências individuais da pessoa? É muito mais bonito ela poder dizer que ela amou a Thelma e que é aquela pessoa que ela ama e que está acima de qualquer coisa, sabe? Então eu acho que é um caminho aí que a gente tem que evoluir muito enquanto sociedade pra lembrar de fazer o mais importante, que é a tecla em que a Meg bateu no livro e que eu tô batendo insistentemente nesse vídeo. O amor e o sentimento, as experiências individuais são o que importa de verdade. Então é isso, eu espero que o vídeo não tenha ficado tão confuso. Foi muito complicado pensar num roteiro pra gravar sobre esse livro, porque ele é realmente muita coisa, assim, mas eu espero aí que eu tenha conseguido passar pelo menos um pouco do que a Meg propõe aqui e feito vocês se interessarem pela leitura. Se vocês já leram, comentem aqui embaixo, vamos conversar sobre. Não esqueçam de se inscrever no canal se ainda não forem inscritos e deixarem o joinha se curtiram, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Um beijo e até a próxima. Tchau!